Imagine uma princesa criada para obedecer, que escolheu matar para sobreviver. Uma jovem de apenas 15 anos cercada por bispos cardeais, reis e papas, todos querendo controlar seu corpo, seu trono e seu destino. Naquela noite, na noite de núpcias, quando o mundo esperava submissão, ela fez o impensável, e esse ato mudou o futuro do reino de Nápoles. Essa é a história de Joana e a rainha que virou lenda, vilã, santa, assassina, dependendo de quem contava a história. Mas antes de mergulharmos nesse labirinto de poder, traição e sangue, deixa eu te pedir uma coisa rápida. Se você ama histórias ocultas, rainhas perigosas, intrigas reais e segredos enterrados pela história, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda de verdade o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas e mantém esse projeto vivo. Obrigado! Voltamos ao ano de 1343. Nápoles era um dos reinos mais ricos e cobiçados da Europa, governado pela dinastia Angevina. O rei Roberto, o Sábio, estava velho e doente e precisava definir quem assumiria o trono depois dele. Escolheu sua neta favorita, Juana. Uma decisão ousada e explosiva, porque na época, o fato de uma mulher governar um reino inteiro era quase uma declaração de guerra. Para garantir alianças, a jovem Joana foi prometida desde a infância ao primo André da Hungria, um garoto tímido, criado longe da corte italiana, educado para rezar, não para reinar. Quando ambos completaram a idade mínima, Roma pressionou. Havia urgência em consumar o casamento, consolidar o pacto, garantir herdeiros. Mas desde o primeiro dia, tudo deu errado. Joana odiava André. Achava-o grosseiro, infantil e incapaz de governar. A corte napolitana também desprezava o jovem húngaro. Diziam que ele comia como um camponês. Sebastião não falava italiano e não sabia as regras de etiqueta básicas. O problema? O Papa desejava que André fosse coroado rei, junto com Juana, tornando-o seu igual, e isso Juana jamais aceitaria. No palácio, enquanto Joana crescia aprendendo diplomacia, poesia, astrologia, música e administração, André crescia sendo moldado por conselheiros enviados da Hungria, homens ambiciosos que queriam transformar o reino de Nápoles numa extensão húngara. A tensão aumentava todos os dias. André queria ser rei. Joana queria governar sozinha. Em 1343, o avô de Joana morreu. Ela foi coroada rainha. André, não, o Vaticano continuou pressionando, mas a corte napolitana se recusou a aceitar. E então começou uma guerra silenciosa dentro do palácio. Veneno nas taças, bilhetes secretos, conspirações, tudo encoberto por sorrisos e banquetes. Joana se tornou alvo. André também. Até que, em setembro de 1345, Joana recebeu uma carta oficial do Papa Clemente V. André deveria ser coroado rei imediatamente. Era a sentença. Se isso acontecesse, toda a nobreza italiana perderia poder, e Joana se tornaria apenas uma peça decorativa ao lado do marido. Ninguém sabe exatamente como se deu a conspiração, porque todos os documentos foram destruídos ou manipulados depois. Mas sabemos o que aconteceu naquela noite. Na madrugada de 18 de setembro, Joana e André estavam hospedados no castelo de Aversa. Era para ser uma noite comum. André dormia em seus aposentos enquanto guardas descansavam nos corredores. No escuro, conspiradores entraram silenciosamente. Chamaram André dizendo que Joana o esperava no jardim interno. Ele saiu sem perceber a emboscada. Quando chegou ao terraço, uma corda foi jogada por trás. Ele gritou por socorro, mas ninguém veio. Foi estrangulado e jogado pela janela. O corpo ficou pendurado por alguns minutos, balançando na noite, até cair no jardim de pedras. A versão oficial afirmava que ele escorregou, mas ninguém acreditou nisso. O que impressionou a Europa inteira foi a frieza com que Joana reagiu. Não chorou, não entrou em luto, não anunciou remorso. Apenas seguiu com sua rotina, aparecendo nas janelas do palácio dias depois, vestida com elegância, como se nada tivesse acontecido. Seus inimigos usaram isso como prova de culpa. Seus defensores, como prova de força. Mas Joana não era uma assassina comum. Era uma estrategista política. Ela sabia que, com André morto, o rei da Hungria, Luís I, viria atrás dela. E veio
Em 1348, Luís invadiu Nápoles para vingar o irmão, mas também para tomar o trono. Joana fugiu para a França, implorando ao Papa que a absolvesse. Foi julgada diante de um tribunal papal. Recusou-se a ajoelhar. Disse: "Sou rainha, não abaixo minha coroa diante de homens", e saiu absolvida. Não por piedade, mas por necessidade. Nápoles era valioso demais para cair nas mãos dos húngaros. Joana voltou ao trono como uma fênix. Governou com firmeza, inteligência e uma aura quase mística. Lutou contra pragas, guerras e até um antipapa. Casou-se 4 vezes, cada casamento uma aliança estratégica, e usou seu poder para transformar Nápoles num centro de cultura, arte e ciência. Trouxe poetas, astrônomos, médicos, filósofos, criou leis avançadas para mulheres e crianças. Era amada pelo povo e odiada pelos rivais. Mas seu inimigo mais perigoso esperava na escuridão. Caldedurazo, ambicioso, violento, apoiado pela Hungria, afirmou que Joana era herege, simplesmente porque ela havia apoiado o Papa errado durante o Grande Cisma. Isso bastou para declarar guerra santa. Em 1381, as tropas de Durazzo invadiram Nápoles. Joana foi capturada, presa no convento de San Feli, trancada numa cela sem janelas. E então veio o julgamento final, um julgamento farsesco baseado em rancores, intrigas e documentos forjados. Aos 54 anos, Joana foi condenada à morte. Seu corpo foi estrangulado com uma corda. O mesmo método usado para matar André décadas antes. Diz a lenda que ela riu antes do fim, sussurrando: "Eu morro, rainha. Vocês morrem, servos." Sua morte lançou o reino num caos, mas sua memória cresceu. Até hoje, Joana de Nápoles é lembrada como a rainha que matou o marido. Mas as crônicas mais antigas mostram algo essencial. Ela foi acusada por homens que temiam seu poder. Nenhuma prova oficial sobre sua participação no assassinato de André sobreviveu intacta. Tudo foi reescrito por inimigos. A pergunta que fica é simples e eterna. Joana matou por ambição ou mataram a verdade para destruí-la? O mais provável é que Joana soubesse da conspiração, mas não tivesse participado diretamente. Talvez tenha permitido. Talvez tenha ignorado. Talvez tenha sido apenas uma adolescente assustada, tentando salvar o próprio trono. Em qualquer versão, Joana não era a vilã que pintaram, mas a única mulher poderosa numa Europa governada por homens que temiam sua inteligência. A história dela é um espelho do que acontece quando uma mulher se recusa a ser dominada. Joana enfrentou um papa, 2 reis, 3 golpes de estado e uma guerra santa. Morreu lutando. E deixou uma marca que nem seus inimigos conseguiram apagar. E agora eu te pergunto: Joana foi culpada? Inocente? Uma vítima do patriarcado medieval? Ou uma estrategista brilhante que fez o que era necessário para sobreviver? Comenta aqui embaixo qual é a sua interpretação. Quero muito saber o que você pensa. Antes de você ir, deixa o like para fortalecer ainda mais esse vídeo e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias ocultas da história mundial. Aqui no Explorando Histórias, toda semana, revelamos segredos que ninguém te contou. Obrigado por assistir e até a próxima!